programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos começando a segunda aula do tema Direito Educacional no programa Saber Direito. Meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida e convido vocês a uma reflexão sobre a interface envolvendo o direito e a educação. No nosso último encontro, nós trabalhamos o conceito do direito educacional, conseguimos perceber a importância do tema na vida das pessoas. O direito educacional que trata do direito aplicável nas relações que são travadas no ambiente escolar pelos diversos sujeitos que estão envolvidos. Contratantes, pais, famílias, instituições de ensino, profissionais da educação, enfim, nas relações juspedagógicas, nós trabalhamos com esse direito em desenvolvimento. Para muitos autores, nós percebemos também que o tema direito educacional ainda é um tema novo. Para alguns, talvez o melhor fosse aplicar a nomenclatura direito da educação ou, como preferem alguns outros, direito educativo. O fato é que o direito educacional vem, desde a década de 70, cada vez mais ganhando espaço no nosso cenário jurídico brasileiro. Hoje, vamos trabalhar sobre o tema legislação educacional brasileira. Para tanto, vamos voltar a alguns pontos que conversamos na aula passada. A Constituição brasileira, ela trata de diversos conteúdos relacionados à educação. Antes de nós falarmos especificamente desses conteúdos, vamos voltar aos fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu disse, no nosso último encontro, que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Esse importante princípio constitucional, ele marca a preocupação do nosso legislador constituinte com o ser humano. A existência de condições de vida digna. Pensar na dignidade da pessoa humana significa pensar em diversos fatores que vão contribuir de forma direta e indireta para o alcance dessa condição. É fundamental que se tenha a percepção da importância da educação na vida do homem em sociedade. Ontem, nós trabalhamos também com a evolução da educação desde os primórdios. Passamos pela percepção do Estado como regulador dessa importante etapa da vida da formação humana. Dentro de um Estado democrático de direito, vamos então pensar como as leis estão trabalhadas no que se refere ao tema educação. Trabalhar, portanto, com esse primeiro fundamento significa dizer que a diretriz da dignidade da pessoa humana deverá nortear todos os nossos pensamentos. Se observarmos também que a educação tem que preparar o sujeito para o exercício da cidadania, vamos também perceber que estamos também trabalhando com um segundo fundamento da República, que é a cidadania. Mas ontem nós também conversamos sobre outro ponto fundamental, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quando estamos falando dos objetivos fundamentais, estamos falando, como disse, de metas que precisam ser alcançadas. Metas que precisam ser alcançadas, podemos dizer, nas palavras do professor José Afonso da Silva, que aquele conteúdo previsto no artigo 3º da Constituição é um conteúdo que traz normas programáticas, ou seja, um programa. Então, quando pensamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação, a garantia do desenvolvimento nacional, entre outros exemplos, estamos falando de metas que a República tem que alcançar. Mas será que nós vamos deixar só nas mãos dos nossos governantes essa tarefa? É evidente que não. Essa é uma tarefa que, quando estamos falando de educação, envolve toda a sociedade. Se eu disse que envolve toda a sociedade, envolve você, telespectador, envolve você, pai de família, você que é responsável pela educação do seu filho. Sim, vamos lembrar que a educação, no recorte constitucional brasileiro, ele é um dever do Estado e da família.
Então, nós não podemos pensar que ao matricular um filho numa instituição de ensino, seja ela uma escola pública ou uma escola privada, a nossa responsabilidade está encerrada. Ao contrário, entender como que a educação brasileira está organizada no que diz respeito à legislação, só faz aumentar também a nossa responsabilidade como pais, como professores, como profissionais do direito, como profissionais da educação. E é esse o tema que nós vamos trabalhar no encontro de hoje. Chamo vocês agora a uma reflexão em relação à temática mais ampliada da educação nas constituições brasileiras. E aí eu quero passar para vocês uma reflexão que foi feita pelo Carlos Roberto Jamil Cury, pelo José Silvério Bahia Horta e pelo professor Osmar Fávero no livro A Educação nas Constituições Brasileiras. Eles assim disseram: a área do direito, ao penetrar no campo educacional, muitas vezes foi absorvida apenas como técnica jurídica, sem ser considerada como uma concepção de sociedade. Está ainda presente, muitas vezes, na área educacional, a percepção da razão jurídica como formalismo. Por isso, é relevante não só mostrar a importância da formalização como decorrência de uma prática histórica, como também evidenciar uma concepção de sociedade no interior de práticas jurídicas, que tem a ver com a própria prática educacional. No momento em que as ciências humanas se renovam pela busca da construção de campos interdisciplinares, direito e educação podem travar fecundo diálogo em vista de uma democratização educacional. Por se tratar de área relativamente recente na incursão de educadores no âmbito do direito educacional, o aprofundamento da relação educacional, direito constitucional, educação e outros mecanismos jurídicos contribuirá para que a universalização da educação possa contar com instrumentos mais sólidos de efetivação. Eu costumo dizer que, na realidade, muitas vezes quando chego numa instituição de ensino e vou conversar com os profissionais da educação, as pessoas olham para mim como se dissesse assim: ih, lá vem aquele advogado dizer como que a gente tem que trabalhar. Eu não faço isso não. Quero dizer para vocês que, na realidade, é um desafio enorme falar com os profissionais da educação. É tão difícil quanto é, muitas vezes, falar para os profissionais do direito. Vocês imaginem, aquela velha piada que muitas vezes dizem que na área do direito encontramos deuses. Poxa, na educação formam-se os deuses. Você vai dizer para quem forma o Deus como que ele tem que trabalhar? É evidente que não. A gente, na realidade, tem um desafio enorme. Fazer com que os profissionais da educação percebam que nós, que somos profissionais da área do direito, podemos levar para eles conhecimentos da nossa área para que eles possam melhor desenvolver a atividade profissional, sem correr aqueles riscos que nós conversamos no primeiro programa, relacionados às ações indenizatórias e que nós vamos tratar com mais propriedade no nosso próximo encontro, quando abordaremos o tema a judicialização da educação. Então, quando nós estamos trabalhando nessa reflexão inicial, temos que vencer o desafio. Para você que é profissional da educação, a área do direito vai trazer contribuições que vão lhe fazer trabalhar melhor. Tão somente isso. O recorte é interdisciplinar, em que uma área de conhecimento oferece à outra elementos que possam auxiliar, mas que nós, cada um de nós, cada profissional, cada área, vai manter os seus conhecimentos. Nós não estamos fazendo aqui uma mistura, uma fusão. Nós, na realidade, estamos apropriando conhecimentos em favor de um serviço melhor prestado, a educação escolar. Mas a educação escolar, ela vem depois de um outro recorte. Como assim? Vocês já perceberam que quando nós estamos falando de educação, todo mundo fala de educação nesse país? Vocês encontram advogados falando de educação, está aqui um.
Vocês encontram psicólogos falando de educação, jornalistas falando de educação, economistas falando de educação. Mas por que será que isso acontece? Por que tanta gente fala de educação? Eu tenho uma lembrança de um livro, Quem São os Nossos Filhos?, do professor Ronca, que ele faz uma observação que eu gosto muito. O dia que uma criança nasce, ela ganha um sócio. E esse sócio é o mundo. O mundo fala de educação. Esse sócio vai acompanhar do momento que nasce o ser humano até o momento que ele morre, um processo contínuo de aprendizado. E esse aprendizado não se dará exclusivamente nas instituições de ensino. Espera aí, você está me dizendo que todo mundo fala de educação porque educação não é um assunto que é exclusivo dos profissionais da educação? É isso mesmo. Vamos tentar entender melhor esse ponto. Se a gente pega a Constituição brasileira, lá no artigo 205, qual a referência que nós temos? Que a educação é um dever do Estado e é da família. Mas está falando exclusivamente de quê? Da educação. Bem, se é só da educação, está faltando algum ponto a ser considerado, a ser explicado, que nos dê um outro grau de reflexão. Porque essa educação, no sentido macro, que todo mundo está falando por aí, ela deve ter um limitador em algum momento. E aí a importância da gente situar a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. Logo no artigo 1º, ela diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vocês perceberam como em diferentes espaços da nossa sociedade o tema educação pode ser tratado? Então, agora que nós já percebemos a amplitude que o tema educação tem para as nossas vidas, vamos refletir um pouquinho sobre o recorte específico que é conferido ao tema educação escolar. Então, vamos voltar para o nosso ponto aqui relacionado à Constituição. Quais são os objetivos da educação? A educação vem disciplinada em nossa Constituição em dois sentidos. Num sentido de ensino, formação científica, técnica e profissional. E educação como desenvolvimento pessoal, preparo para o exercício da cidadania. O que diz o artigo 205 da Lei Maior? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Ora, quando nós estamos pensando, então, nessa educação, nesse sentido mais ampliado, nós temos que ter como paradigma a Constituição Federal. E essa não é uma responsabilidade exclusiva de nós, operadores do direito, mas também dos profissionais da educação. Se nós vimos ainda há pouco que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já no seu artigo 1º, estabelece diversos outros espaços sociais para tratar do tema educação, isso nos auxilia a entender por que tantos profissionais escrevem para jornais, revistas, falam em programas de televisão sobre o tema educação. Mas você está dizendo com isso, Carlos Alberto, que então qualquer um pode chegar dentro da escola e dizer para o dono da escola